Então, professor, gostaria de saber como o senhor vê o marketing digital no contexto atual e como isso pode ajudar as pequenas empresas locais. Pois é, Alan. O marketing digital ele é uma nova ferramenta, né? E que as empresas têm que aprender a utilizar e que veio para ficar, principalmente nesse contexto de pandemia. A gente tem que entender que existe um outro ambiente, um ambiente virtual, e as empresas têm que aprender a trabalhar ali. Então, num contexto pandêmico como esse, a gente pode vender virtualmente, a gente pode comprar virtualmente, a gente pode prestar serviços virtualmente. Então, é um novo contexto e o marketing digital, as pessoas precisam entender como é que funciona, aprender realmente como é que funciona. Não são simplesmente ambientes de envio de mensagem, mas sim ambientes de troca de informações importantes que criam novos mercados. Então, o marketing digital, com certeza, é uma realidade, não vai mudar e a gente precisa se adaptar a esse contexto, aprender a utilizar essa plataforma tão importante nos dias de hoje. Professor, boa tarde. Minha pergunta é: quais são os desafios impostos pela pandemia na administração de empresas como um todo? Olha, Patrícia, os principais desafios impostos pela pandemia na administração de empresas como um todo são, com certeza, as novas relações entre os clientes e as organizações, porque as nossas relações entre as pessoas, no sentido da necessidade do isolamento social e também das restrições impostas por todos os níveis de governo, né, federal, municipal, estadual, fazem com que, exemplo, a gente não pode ter aula presencial porque não estamos autorizados a ter, não é uma decisão nossa, né? Então, é uma decisão de Estado que a gente não pode ter nossas aulas presenciais, por exemplo. Isso muda todas as relações. Então, é entender que estamos num novo momento onde a configuração dos relacionamentos entre as empresas e entre as pessoas, os clientes e as empresas, elas se modificaram e a gente precisa entender esse novo momento. Entender como? Trabalhando, buscando novos conhecimentos, entendendo que nós não simplesmente trabalhamos no dia a dia para vender ou prestar serviço, mas sim para solucionar problemas. Então é entender esse novo momento, entender que as empresas não são mais como eram antigamente e não serão daqui para frente. Então teremos uma nova configuração de relacionamento entre as empresas, os fornecedores, os clientes e assim por diante, ok? Qual a maneira de se avaliar se o candidato está adequado para a vaga pretendida? Oi, Mariana. Eu acho o seguinte, que para avaliar se um candidato se adequa à vaga, primeiro é entender o seguinte, que o entrevistador consiga enxergar o candidato na vaga. Você consiga visualizar que aquele candidato estaria naquele lugar, exercendo aquelas funções, né? E o mais importante de tudo, gente, é a vontade de aprender, demonstrar que tem interesse, que quer colaborar para o crescimento da organização, que tem interesse de aprender, de buscar novas soluções. Então, muitas vezes o candidato não tem experiência, mas tem tanta vontade que supera a experiência que outros candidatos poderiam ter e que essa experiência poderia até atrapalhar no sentido de que eles achassem que já tem o conhecimento suficiente para resolver todo o problema que aparecer dentro da organização. Então, eu tenho certeza que eu, como avaliador, gostaria de enxergar o candidato na vaga. Imaginar assim, feche os olhos, imagine, depois de uma boa conversa, de uma boa entrevista, de uma análise de currículo, conseguir se enxergar aquela pessoa trabalhando, convivendo com os demais colegas e colaborando para o desenvolvimento dessa organização. É assim que eu penso. Valeu, Mariana. Qual seria o planejamento estratégico e financeiro de uma empresa que está em seu início, já que ela não tem histórico? Bem, Ana Jéssica, esse planejamento financeiro estratégico de uma empresa que está começando, ele só pode ser feito de maneira a utilizar uma projeção, né? Um planejamento futuro com uma projeção, partindo dos recursos econômicos e financeiros que a empresa tem. Então, qual é a capacidade de atendimento que ela tem dos clientes, uma projeção de faturamento, uma projeção de despesa. E ao longo do tempo, né, com o passar dos exercícios, você vai atualizando esse planejamento com a realidade do que realmente aconteceu durante o exercício. E isso vai servir de base para o planejamento, a atualização do planejamento futuro. Então, recapitulando, a empresa tem que reunir
conhecer seus recursos econômicos e financeiros, né? Ou seja, o dinheiro em caixa e o que ela tem de crédito, o que ela tem de possibilidade de angariar recursos, e projetar o futuro, criar uma projeção de futuro. Entendendo mais ou menos como é que ela pode ter o que é que ela pode ter de faturamento, de despesas. E de acordo com o tempo, a cada exercício, sendo atualizado esse planejamento, para que no futuro a atualização do planejamento financeiro estratégico seja feito com base nesse histórico. Beleza? Valeu! Olá, professor. Me chamo Thalita, sou aluna do primeiro semestre do curso de administração e eu gostaria de fazer uma pergunta. Se em toda a sua carreira, desde a sua formação, atuando na sua área, o que foi mais desafiador em toda essa trajetória? Algo que possa servir de exemplo para nós alunos que ainda vamos ingressar na área de trabalho, né? Olá, Thalita. Excelente pergunta. É o seguinte, desde a minha formação, eu acredito que, com certeza, os maiores desafios da nossa profissão em qualquer área é utilizar a inteligência emocional, porque pressões vão acontecer, oportunidades vão surgir, a gente não vai saber aproveitar, e outras oportunidades com certeza a gente vai aproveitar. Mas a inteligência emocional, para mim, é fundamental. Você entender que se você estiver fazendo um processo seletivo, por exemplo, todos os outros candidatos têm as mesmas dúvidas que vocês têm. Todos os outros candidatos têm o mesmo preparo que vocês podem ter. Basta buscar, né? E sempre ter curiosidade e buscar a visão do todo, entender qual é o meu papel dentro desse meu trabalho, dentro dessa minha função aqui, qual é o meu papel como gestor, como contador, independente da sua profissão. Então, duas coisas para que vocês levem como exemplo na vida de vocês, que todos os seus concorrentes, vamos dizer assim, os candidatos nas vagas que vocês vão tentar alcançar, têm as mesmas dificuldades que vocês, não tem ninguém melhor que vocês podem alcançar com certeza. Basta que entendam isso e que utilizem a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Saber utilizar seus sentimentos, sua emoção no momento certo, né? Então, não trazer problema de casa para o trabalho, não trazer problema do trabalho para casa. Então, a utilização dessa inteligência emocional e sempre a visão de todo, curiosidade, entender cada parte da empresa que eu trabalho. Então, com certeza, espero que vocês tenham uma preocupação com isso, de entender o todo de onde vocês trabalham e que a inteligência emocional faz parte do nosso dia a dia. Valeu?